Olha, gente, faz bem pouco tempo fiz um vídeo aqui que mostrava a ligação entre a morte de Teório Zavascki, Adélio Bispo, que é aquele que esfaqueou o Bolsonaro, e um clube de tiro muito estranho que fica perto de Florianópolis. Por quê? Porque Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro frequentam esse clube de tiro, Adélio Bispo, que esfaqueou o Bolsonaro, ficou um fim de semana inteiro nesse clube de tiro, e o assassino do delegado que investigava a morte do ministro do STF, Teório Zavascki, também frequentava o mesmo clube de tiro. E olha, com tantos clubes de tiro no Brasil e com um país tão grande, é muita, mas é muita coincidência que essas três pessoas tenham frequentado o mesmo lugar, o mesmo clube de tiro. Pois bem, Teório Zavascki morreu num acidente de avião. E nesse mesmo vídeo de antes eu falo sobre tudo que ronda a morte dele, como é uma morte muito estranha, muito estranha, tanto é que o filho do Teório diz que ele foi assassinado. Pois bem, ele morreu. O corpo dele ainda estava quente, Deltan Dallagnol não esperou nem 24 horas e já estava no chat, no Telegram, com seus amigos procuradores, tentando articular para escolher quem seria o novo relator da Lava Jato. Porque o STF tinha 11 ministros. Desses 11, 10 se calavam contra a Lava Jato ainda em 2016, comecinho de 2017. 10 se calavam, a Lava Jato era praticamente um patrimônio nacional. Ninguém podia falar nada contra a Lava Jato ou contra Sérgio Moro. Um ousou falar. Esse um era quem? O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Que ele podia falar porque ele era o relator da Lava Jato, era o Teório Zavascki. E ele falou que juízes não podem ser parciais, que não é apenas alguns indícios que mostram que um juiz é parcial ou é imparcial, mas até as atitudes desse juiz na imprensa e tudo mais. Então o Teório Zavascki mandava várias mensagens para o Sérgio Moro, mostrando, eu estou vendo que você é parcial, eu estou vendo que você é parcial. Pois bem, dos 11, só um morreu. Quem foi? Teório. Teório tinha acabado de morrer, muita gente ainda estava chorando a morte dele, não tinha nem sido enterrado, e o Deltan Dallagnol já estava articulando para o Barroso ser o substituto dele. O Barroso, que é tão amigo do Deltan, que chamou o Deltan Dallagnol e chamou o Sérgio Moro para uma conversa na casa dele, para um jantar, que ninguém sabe o que rolou lá, mas o Barroso chamava o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro para eventos secretos. E o Deltan queria, porque queria que o Barroso fosse o relator da Lava Jato. Não deu certo, mas ele tentou. E ele usou movimentos sociais. Esses movimentos de direita, movimentos sociais que eles chamam de movimento das ruas. No caso era o Vem Pra Rua e um movimento que ele criou chamado MUD. O movimento dele, do Deltan Dallagnol, que era um movimento de fachada para ele expor a opinião dele e para ele fazer as articulações nos bastidores. Ele usou Vem Pra Rua e o MUD para começar a mandar que o STF não sorteasse quem fosse o novo relator da Lava Jato, e sim que pudesse escolher, porque aí seria alguém amigo dele. E deu certo, mas não deu. Não deu porque ele não conseguiu colocar o Barroso. O relator da Lava Jato é o Fachin. Fachin é aquele que o Deltan Dallagnol falou algumas semanas atrás, na Vaza Jato de algumas semanas atrás, mostrou o Deltan Dallagnol falando, menos de 3 meses depois do Fachin virar ministro do STF, indicado pela Dilma, o Deltan falando para os outros procuradores, o Fachin é nosso. Então o Fachin, que já era deles, virou o relator da Lava Jato, mas não é tão deles quanto o Barroso. E agora a gente vê que o Barroso, se ele falou o Fachin é nosso, e mesmo assim ele queria o Barroso e não o Fachin, então imagina quão nosso é o Barroso para o Deltan Dallagnol, para o Sérgio Moro e para os outros. Até os chamava para eventos secretos na casa dele. Então imagina quão nosso é o Barroso. Aí o Fachin virou o relator da Lava Jato, e o Deltan começou a ver que ele conseguia articular as coisas nos bastidores, que dava meio certo. Aí ele começou a articular aquelas 10 medidas contra a corrupção, usando o grupo de fachada dele, que é o MUD. Aí ele usava o Vem Pra Rua, ele usava uma procuradora, ele fala, eu vou te usar como laranja em outra coisa aqui, vai lá e põe isso para esses grupos Vem Pra Rua, para eles começarem a articular isso, para a gente mudar aqui. Ele começava a articular eleição no Senado. Os procuradores disseram para o Deltan, foi você que fez o Renan Calheiros perder a eleição para o Senado. Aí o Davi Alcolumbre, que é um cara cheio de... todo enrolado, ganhou. Aí o Deltan comemorava, o aliado do Bolsonaro ganhou. Ele não fala, em nenhum momento eles citam o Davi Alcolumbre como aliado do Bolsonaro, mas ele é aliado do Bolsonaro. Tanto é que
tudo que ele faz é articulado com o governo Bolsonaro. Pois bem, o Deltan até nisso, ele usava esses grupos sociais de direita para articular, porque ele não apenas queria ganhar dinheiro com palestra e queria, tipo de um alpinista social, subir na escala de poder do Ministério Público e da Justiça brasileira. Não, ele tinha que induzir a opinião pública para pensar o que ele quer, porque ele era um megalomaníaco, assim como o Sérgio Moro. E aí você vê como duas pessoas com um ego tão grande eram os cabeças de uma operação como a Lava Jato. Porque o Sérgio Moro era o juiz que mandava na acusação, ele mandava no Deltan, em várias conversas você vê o Sérgio Moro dando ordens para o Deltan, falando faz isso, isso e isso, falando manda aquela procuradora estudar mais porque ela é ruim, falando ó, vai aqui na testemunha tal que a deputada do PSDB indicou, vai lá, por que você não vai? É burro? Vai! Sérgio Moro dá várias ordens pro Deltan e várias vezes ele é até meio grosso com o Deltan. Pô, você é um funcionário burro. Então, o Sérgio Moro era chefe, o Deltan também tem um ego do tamanho de um bonde, porque o Deltan começou a querer articular e começou a, de fato, articular a eleição para o Senado, começou a articular a sucessão da relatoria da Lava Jato no STF, começou a articular várias coisas. E aí você vê como esse povo fez mal para o país, como esse povo queria manipular o povo e a opinião pública. Eles manipulavam a opinião pública sem problema algum. E eles ainda falavam, ó, a gente tem que fazer isso nos bastidores, secretamente, ninguém pode saber que veio de mim, porque senão pega mal para mim. Afinal, ele é um procurador, ele é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro por um serviço público que ele faz, ele é pago com dinheiro público, então ele não pode ficar manipulando a opinião pública para, ó, vamos votar no candidato tal, ó, vamos todo mundo aqui atrapalhar o candidato tal. Ele não pode fazer isso, ainda mais com o STF. E aí é que vem a parte que eu penso. O Dr. Dallagnol, a direita, ou vem pra rua, esses movimentos todos, fazer um tanto para manipular a opinião pública. Eles conseguiam manipular a direita, ou pelo menos os antipetistas, mesmo os isentões, ele conseguia manipular eles todos contra o Lula, contra o PT, ou manipular na direção que eles querem. Por que a esquerda não faz nada? Na época e hoje mesmo, o Lula tem uma decisão tão importante que ele pode ser solto daqui a 2 dias. Alguém vê algum movimento de massa para mudar isso? Não tem. Aqui, quando esse canal crescer, a gente vai começar a fazer isso. Mas o resto da esquerda não tem. Simplesmente não tem. Eu vou hoje, fui no Twitter, estava até agora. Não tem ninguém falando que o Lula pode ser solto essa semana. É completamente ignorado. Mas nada, nada. E quando alguém fala, algum deputado, senador, eles põem no canal deles, no meio de outros 50 vídeos que eles postam, cada um deles por dia, e fica aquilo ali. Gente, eles têm que fazer vídeos curtos e mandar no WhatsApp para todo mundo, e mandar para os milhares e milhares de seguidores que eles têm. O povo tem que saber das irregularidades cometidas contra o Lula, dos crimes cometidos pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol contra ele, e que ele tem que ser solto. Não, e veja bem, a pessoa não tem que achar que o Lula é inocente ou culpado para querer que ele seja solto. Tem que saber que a justiça tem que ser feita. Ele não teve um julgamento justo. Só isso. Se ele for culpado, para quem acha que ele é, faça um julgamento justo. Agora, é difícil achar que ele é culpado quando a gente vê que o juiz ajudava na acusação e mesmo assim não conseguiu uma prova contra ele. Porque contra o Aécio você tem tudo, contra o Temer você tem tudo, contra o Eduardo Cunha você tem tudo, você vê as provas, você escuta as provas até. Contra o Lula não apareceu um papel, um documento, um passaporte de conta na Suíça, um número de conta, não apareceu nada. Aí fica muito difícil condená-lo no caso do triplex ou no caso do sítio. Fica muito, muito difícil. Então é isso, galera. Essa semana é decisiva e vamos começar. Quem tem Twitter, quem tem redes sociais, comece. A partir de agora, gente, Lula livre, Lula livre, Lula livre. E começa a bater na tecla. O Sérgio Moro cometeu várias irregularidades no processo. E aí, a gente tem que trazer as pessoas que estão mais isentas para o nosso lado. Ou seja, Bolsominion não, as pessoas da esquerda já estão do nosso lado. A gente tem que convencer quem não tem opinião formada. É eles que a gente tem que mostrar. O Moro cometeu crimes. Não importa se o Lula é inocente ou não. Não importa nesse caso. No caso do triplex, que é o que vai ser julgado na quarta-feira, o Lula não teve um julgamento justo. Então ele tem que ser solto para ter um julgamento justo. O julgamento começa do zero e aí ele é solto. Se ele for condenado em outros processos no futuro até nesse, que pague. Mas nesse não foi um julgamento justo, ele tem que ser solto. É assim que a gente começa a convencer e trazer mais gente para o nosso lado. Porque não adianta. Tem gente que não vai acreditar que o Lula é inocente até que veja
que o Lula é inocente, ou que talvez não vá acreditar nunca, porque é muito difícil para a pessoa admitir que foi enganada por tanto tempo. Ficou 5 anos a Globo falando mal do Lula, falando que ele é culpado, que ele é culpado, que ele é culpado. Todas as notícias baseadas na Lava Jato do Sérgio Moro. Então, outra coisa que ajuda a convencer quem não está convencido ainda. Gente, todas as notícias contra o PT nos últimos 5, 6 anos são baseadas na Lava Jato. E a Lava Jato está provado que eles eram antipetistas. E a Vaza Jato de hoje, que mostra o Deltan Dallagnol articulando, mostra exatamente isso. Porque uma das articulações que ele fez foi na votação da prisão de segunda instância, para que o Lula fosse preso. Então, gente, é muito, muito importante. É assim que a gente consegue convencer quem é mais isento. Mas agora, a gente tem que ir com paciência e conversar com todos eles. Ou compartilhe e mostre esse vídeo. Gente, se gostou do vídeo, por falar nisso, se inscreve no canal, pede para outras pessoas se inscreverem, porque quando o canal crescer, aí sim a gente pode começar a fazer movimentos de massa aqui, que a esquerda não está fazendo, ou se está fazendo tão mal feito que eu não vejo ninguém saber disso. Quando a direita faz, eles divulgam de maneira que você pode não assistir TV, não comprar jornal, não entrar no Twitter, não entrar no Facebook, mas você vai ficar sabendo que alguém te avisou no WhatsApp, alguém que nem é amigo seu te avisou no WhatsApp, no grupo da família alguém compartilhou, porque a direita tem organização, muito feito com dinheiro sujo, mas tem organização. A esquerda nem com dinheiro limpo, nem sujo, nem sem dinheiro, nem nada, não tem organização nenhuma e a gente tem que mudar isso. Galera, falou!